de saúde, as bactérias estão presentes na água, no ar, no solo e inclusive dentro do nosso organismo. Algumas até fazem bem, mas outras podem causar doenças e até infecções graves. Assunto para a gente entender melhor agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Muito bem, aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo a doutora Júlia Chaves, que é infectologista, vai conversar com a gente, tirar dúvidas. Então, bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia a todos que nos assistem. Primeira vez aqui no Mulher Demais. Primeira vez. Então tá tudo certo. Seja bem-vinda, viu? Vamos conversar com você que está aí em casa, que pode e deve participar. Você tem dúvidas ou já tinha ouvido falar sobre as infecções bacterianas? Participa pelo nosso WhatsApp, tá? Tá aí na tela, é o 991050400. Manda sua pergunta pra gente. Vou até mostrar o telefone do Mulher Demais, fica sempre aqui comigo, né? Então você vai interagindo em tempo real, vou acompanhando essas perguntas aqui no WhatsApp do MD e já passo para nossa especialista. E antes da gente começar de fato a falar sobre esse assunto, né, e já tirar as dúvidas, no mundo dos famosos foram vários os casos divulgados recentemente. A cantora Madonna, por exemplo, precisou ser internada, cancelou a turnê em função de uma infecção bacteriana. O caso foi tão grave que um familiar da cantora chegou a dizer que estavam se preparando para o pior. O influencer fitness Thiago Toguro também sentiu fortes dores, né, na região íntima, foi internado e diagnosticado com uma infecção bacteriana. Também trouxemos esse outro destaque aqui no Mulher Demais, Thalita Nobre, filha do cantor Dudu Nobre, com a Adriana Bombom. Ela também contraiu uma bactéria após a aplicação de um piercing. Ela está bem e disse, inclusive, que essa aplicação foi feita em um serviço especializado. Então vamos trazer esse assunto para cá, porque foram vários casos, né, doutora, entre esse universo dos famosos que foram amplamente divulgados pela mídia e que acendeu aquela alerta. Peraí, calma, que infecção bacteriana é essa, né? E como é que ela acontece? Bom, você falou 3 casos diferentes, Sim, certo? A do piercing, quando a gente fura a orelha ou qualquer parte do corpo, tem porta de entrada. O que é porta de entrada? É a via por onde a bactéria entra no corpo. Então, normalmente nós não temos o furo na orelha. Quando furamos, criamos essa porta de entrada. Então, pode ter sido feito num local apropriado, com higienização, ok. Mas e depois? Será que ela não colocou a mão suja na orelha? Entendi. Então, é porta de entrada quando tem lesão, trauma no corpo, que favorece a entrada de bactérias ou fungos. Entendi. Então, existem vários tipos de infecção, né, doutora? É um assunto, assim, bem amplo, né? E a gente não pode generalizar também. Isso. Então, são vários tipos. Quais são os mais comuns? Geralmente, a gente classifica por foco. Certo. Infecção urinária, quando é na bexiga, certo? Que a gente chama de cistite, quando se restringe a bexiga. Infecção pulmonar, que a gente chama de pneumonia. A conjuntivite, quando é no olho. Então, dependendo do foco, a gente classifica a bactéria, a infecção, no caso. Entendi. Você falou aí sobre a questão de porta de entrada, né? Um telespectador chamado Gedean acabou de mandar uma mensagem aqui no WhatsApp do Mulher Demais, 991050400. Mandou até uma foto pra gente, dizendo que está com um ferimento, pelo que eu tô vendo aqui é no pé, e já faz 3 meses que não sara, já tomou vários medicamentos. Pode ser algum tipo de infecção que não está aí cedendo a esses tratamentos, doutora? Pronto. Infecção na pele é dele, não é? Sim. Tem que ver se é infecção ou não, porque pode ser uma úlcera venosa. Ele tem dificuldade de circulação, por isso, para cicatrizar tem que ter nutriente e oxigênio. Como o sangue não chega lá de forma adequada, então pode impedir que cicatrize essa lesão. Então pode ser úlcera venosa, que a gente chama vascular, ou pode ser infecção realmente. Entendi. Aí tem que olhar. Passar tanto tempo assim, né, para cicatrizar, são 3 meses já. Quais são as indicações? O que é que pode estar acontecendo com o organismo dele? Será que há alguma outra enfermidade, doença que pode agravar essa situação também? Não. Se ele for diabético, é uma doença que dificulta a imunidade, dificulta a circulação, favorece, tá certo? Mas no caso dele, geralmente 3 meses para cicatrizar, sem ter uma complicação, certo? Quando a infecção localizada se dissemina, a gente chama de sepse.
certo? Então, 3 meses com aquela infecção, digamos que fosse, já teria uma progressão, geralmente. Então, nesse caso dele, deve ser, provavelmente, certo? Vascular. Aí precisa realmente investigar e ver direitinho a causa. Entendi. Detalhe também, né? A automedicação. Pode ser que ele mesmo esteja fazendo o próprio tratamento e não esteja dando certo, porque não está no foco, Ótima. né? Às vezes, vou tomar antibiótico. Aí toma 7 dias antibiótico, aí melhora. Aí para de tomar. Aí nem tratou de forma adequada, ou seja, combate um pouquinho a bactéria, mas não mata totalmente o germe e aí fica. Pode durar 3 meses assim também. Entendi. Sem complicar, porque dá uma tapinha na bactéria, a bactéria fica meio tontinha, não se desenvolve, mas também não é morta pelo antibiótico. Entendi. Então, buscar um serviço especializado sempre vai ser a melhor opção, né, doutora? A gente está falando aqui de uma forma muito geral, como eu já citei, porque são vários tipos de infecções, mas existem sintomas mais frequentes também que indicam o aparecimento de alguma infecção bacteriana, doutora? Tem. Aí vai depender do foco. Se for infecção urinária, o que é que a gente sente? Aquela dorzinha a urinar, né? Polaciúria, o que é isso? Sabe aquele xixi que você tá com vontade de fazer xixi, vai no banheiro e faz um pouquinho, aí sai, já tô com vontade de novo. Não é normal, né? A gente chama de polaciúria, é um sintoma também de infecção urinária. Pneumonia, eu vou ter tosse, vou ter febre, isso aí chama atenção, que pode ser bacteriana, pode ser viral, vai depender do germe. Então, são alguns sinais infecciosos. Aquela secreção da conjuntivite no olho. Sim. Também é um sinal de infecção. Muito comum nessa época do ano, inclusive, né? Existem também algumas partes do corpo onde elas costumam aparecer com mais frequência, é mais comum de ter? Vamos lá. O trato gastrointestinal, que vai da boca ao ânus, certo? Geralmente tem mais bactérias. O nosso intestino é a parte do nosso corpo que tem mais bactérias. Então, qualquer descontrole da imunidade, de estresse, tudo pode gerar proliferação dessas bactérias que são normais no intestino, são do bem, ajudam a nossa imunidade e tudo, mas quando elas se multiplicam mais, elas podem causar doença. Então, o intestino é o mais acometido. Lembrando que a gente come, a gente pode levar comida que tem bactéria para a boca. Sim. Então, a boca é uma porta de entrada mais comum. Então, a gente vai, às vezes, num local não tão seguro para se alimentar. Sim. E acaba levando bactéria por nossa boca para o intestino. Aí tem diarreia, cólica. Então, tem que cuidar. Muito, bastante aí, para não ficar sofrendo. As mulheres costumam se queixar muito também, né? De infecção urinária. E outros tipos, né, de infecções. A nossa telespectadora Gerlânia, ela disse que é de Mossoró, tá acompanhando a gente aqui, certamente através do canal da TV Correio no YouTube. Ela disse que todo mês, 2 semanas antes da menstruação, ela disse que as partes íntimas coçam bastante. A gente trouxe aí o caso do Toguro, né, que se queixou de dores na região íntima. Nesse caso dela, ela disse que coça bastante, geralmente 2 semanas antes da menstruação aparecer. Ela quer saber por que isso pode estar acontecendo. Interessante. Geralmente, essa questão não é por bactéria, é por fungo. O que acontece? A flora, o pH normal da vagina é 1. Quando está perto de menstruar, muda um pouquinho esse pH, que aí favorece o crescimento de fungos, que são normais ali, mas aí favorece o crescimento anormal, então cresce mais fungos do que eu deveria, aí dá o que a gente chama de candidíase. Aí coça, pode ter um pouco de corrimento também. Então é bem comum nessa época. Né? Para essa telespectadora, consulta online, consulta pela TV. O que é que pode fazer? Tomar lactobacillus, ajuda. Entendi. Eita, eu ia fazendo uma propaganda. Aqueles lactobacillus que você toma, você pode tomar diariamente. Aí geralmente regula um pouco mais o pH e evita. Então, e aquelas consultas também ao ginecologista anualmente, pelo menos. Para né? confirmar, tem que ir para a ginecologista, para ela ver tudo direitinho. Mas aí seria uma dica para ela a princípio. Não é remédio. Lactobacillus, lembrando que é uma bactéria, só que sempre é do bem. Certinho. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Já tem várias perguntas aqui no WhatsApp do Mulher Demais. E você vai enviando mais perguntas pra gente, tá? Trazendo seu relato, sua experiência. 991050400. Eu já havia previsto que esse assunto ia gerar muitas dúvidas, né? Então manda a sua pra gente. 991050400. No próximo bloco a gente volta a conversar, viu, doutora? Excelente. Tô adorando esse assunto. Mas